Caros compatriotas portugueses na Suíça, adquirir uma casa própria neste país é, sem dúvida, um sonho para muitos. É também um passo significativo que exige planeamento e conhecimento financeiro. No Balcão do Imigrante compreendemos os desafios que este processo pode trazer e, por isso, estamos aqui para vos guiar em cada etapa. Uma habitação própria não é apenas um teto, é um lar, uma base e também um investimento para o futuro. Para transformar este sonho em realidade é essencial conhecer o funcionamento do financiamento imobiliário na Suíça. O primeiro passo é perceber o que é uma hipoteca e como funciona. Na Suíça é comum financiar até 80% do valor do imóvel através de uma hipoteca. Os restantes 20% devem ser assegurados por fundos próprios. Pelo menos 10% destes fundos têm de ser ativos líquidos, como poupanças ou contas de terceiro pilar, enquanto os outros 10% podem provir de outras fontes, como a utilização de fundos do segundo pilar, ou seja, da sua caixa de pensões. Existem, no entanto, algumas particularidades, como o caso do financiamento para construção, em que um terreno edificável pode ser considerado como parte dos fundos próprios, e ainda os casos de aquisição de imóveis para renovação, uma vez que, em certas circunstâncias, estes trabalhos podem ser integrados nos critérios do financiamento. Além da constituição dos fundos próprios necessários para a compra, é crucial avaliar a sua capacidade financeira através da medição da taxa de esforço. Este é um cálculo que acaba por ser fundamental e que determina se poderá suportar ou não os custos associados ao imóvel sem comprometer o seu orçamento familiar. Na Suíça, os custos de habitação não devem exceder 33% do rendimento bruto anual. Estes custos incluem os juros hipotecários, as amortizações e as despesas de manutenção, como aquecimento, eletricidade, seguros, entre outros. Esta regra protege o comprador e assegura que poderá manter o financiamento do imóvel, mesmo em situações imprevistas. No entanto, caso os 33% sejam ultrapassados, poderá ser possível compensar esta diferença com o aumento de fundos próprios, de forma a tornar o financiamento viável. Existem diferentes tipos de hipotecas no mercado suíço, cada uma com as suas características. A hipoteca com taxa variável oferece flexibilidade, permitindo ajustar pagamentos ou realizar amortizações adicionais quando necessário. Mas as taxas de juros podem oscilar ao longo do tempo e ser pouco convidativas. A hipoteca Saron, ligada ao mercado monetário, também apresenta prestações variáveis, mas baseia-se numa taxa de referência que reflete as condições do mercado financeiro. Já a hipoteca com a taxa fixa mantém a mesma taxa de juros durante todo o período acordado, garantindo assim estabilidade nos pagamentos, independentemente das flutuações do mercado. A escolha da hipoteca depende do seu perfil financeiro, da sua tolerância ao risco, das poupanças existentes e também dos seus planos a longo prazo. Outro ponto fundamental no financiamento de uma habitação é o processo de amortização. Amortizar significa reembolsar gradualmente um montante que nos foi emprestado pela instituição financeira. Existem dois tipos principais de amortização na Suíça: a amortização direta e a indireta. A amortização direta consiste em realizar reembolsos periódicos para reduzir o saldo da dívida. Com este método, o valor da dívida diminui ao longo do tempo e, consequentemente, os juros pagos também são reduzidos. No entanto, como o saldo da dívida é progressivamente menor, as deduções fiscais associadas aos juros hipotecários também diminuem. Além disso, a redução do montante da dívida afeta o cálculo do imposto sobre a fortuna. Na Suíça, este imposto incide sobre o património líquido, ou seja, os ativos totais menos as dívidas. À medida que a dívida hipotecária é amortizada, o valor líquido do património aumenta, resultando numa base tributável mais elevada para o imposto sobre a fortuna. Este método é ideal para quem pretende reduzir a dívida de forma visível e direta, mas é importante ter em conta o impacto fiscal. Por outro lado, a amortização indireta funciona de forma diferente. Em vez de reembolsar diretamente e periodicamente o capital da hipoteca, os pagamentos são depositados numa conta poupança vinculada à parte, como por exemplo num terceiro pilar. O saldo acumulado nesta conta é então utilizado para reembolsar o montante da hipoteca numa data posterior. A vantagem deste método é que mantém o saldo da hipoteca constante, ou seja, a dívida, permitindo deduzir fiscalmente os juros pagos, enquanto acumula poupanças que podem ser investidas e deduzidas da sua base tributável, reduzindo assim a sua carga fiscal por duas vias. Além disso, o imposto sobre a fortuna permanece estável, já que o valor da dívida não é reduzido durante o período de amortização. Independentemente do tipo de amortização escolhido, existem prazos a respeitar.
Na Suíça, a hipoteca de segundo grau, que cobre entre 66,67% e 80% do valor do imóvel, deve ser amortizada no prazo máximo de 15 anos ou até a idade da reforma da pessoa. Já a hipoteca de primeiro grau, até 66%, não exige amortização obrigatória. A decisão entre a amortização direta e indireta deve ser cuidadosamente considerada, levando em conta fatores como a situação financeira individual, objetivos fiscais e até planos de investimento. É aconselhável consultar um consultor financeiro para avaliar qual o método é mais adequado às suas necessidades específicas. É igualmente importante preparar-se para o futuro, especialmente na fase da reforma. Com rendimentos normalmente inferiores aos da vida ativa, as instituições financeiras podem reavaliar a sua capacidade de pagamento nesta etapa da vida. Por isso, recomendamos que comece a planear esta etapa antes dos 50 anos, assegurando que poderá continuar a financiar o seu imóvel de forma tranquila após a reforma. No balcão do imigrante compreendemos que todo este processo pode ser complexo e exigente. Por isso, disponibilizamos uma checklist completa para que saiba exatamente quais os documentos e informações necessários para iniciar o seu processo de financiamento imobiliário. Esta checklist pode ser descarregada através do link na descrição deste vídeo. Além disso, temos à sua disposição uma equipa de consultores financeiros experientes que poderão reunir consigo, analisar a sua situação particular e traçar um plano adequado às suas necessidades e objetivos. Até já!